Eu sou o samurai, você é o samurai, nós somos os samurais. Ai, quanto querer. Fala galera, meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje vou falar sobre o filme, O Último Samurai. Esse é um novo quadro que eu estou trazendo aqui para o canal, que eu vou fazer uma análise mais breve de alguns filmes e meio que trazer uma indicação para vocês assistirem, né? E hoje então o filme que eu vou recomendar é O Último Samurai. Só uma curiosidade para quem acompanha o canal, por que o canal chama Samurai, né? Eu tinha o cabelo grande anteriormente e quando eu ia jogar bola, eu prendia o cabelo, fazia um coque samurai, sabe? Aí o pessoal, samurai, samurai. Aí foi por isso que ficou samurai. Aí eu coloquei o nome do canal por causa disso. Enfim, né? Uma informação totalmente desnecessária, mas. Então, falando um pouquinho sobre esse filme, O Último Samurai. É um filme de 2003, já tem um tempinho que lançou. E eu não tinha assistido, eu fui assistir ele recentemente e, cara, eu gostei muito. É um filme, assim, principalmente para quem gosta de filme de ação, de guerra, e para quem gosta também da cultura japonesa. É um filme que traz bastante, assim, elementos da cultura japonesa e tal. Ele é até um filme, assim, um pouco imersivo, né? Então, nesse aspecto aí, para quem gosta, ele é muito bom. Ambientação, né? Então o filme ele se passa no Japão entre o período ali de 1800, que é um período histórico que o Japão ele passa por uma transição, que ele sai ali do Japão feudal, dos samurais e entra no Japão moderno, né? Que ele moderniza o exército, que é esse Japão mais moderno que a gente conhece, né? Atualmente. E o filme ele gira em torno do personagem principal, que ele é interpretado pelo Tom Cruise. Para quem gosta aí do ator, é mais um filme excelente que ele estrela, né? Então, o personagem dele é um militar. Ele tá ali após várias batalhas ali, ele é um militar que ele tem uma patente já alta e eles fazem várias batalhas ali nos Estados Unidos, né? Principalmente contra alguns povos nativos, e acaba que eles matam alguns inocentes e isso gera traumas para ele. Então ele é um sobrevivente de guerra, vamos dizer assim, com vários traumas e alcoolista, enfim. E ele então vai para o Japão com esse objetivo. Como eu falei que eles tentam modernizar esse exército, né? Então o grande objetivo deles ali, né, da tropa deles ali, é dar uma aula, vamos dizer assim, né? Instruções de como o exército tem que atirar, enfim, o básico mesmo. Treinar esse novo exército que está sendo formado ali para batalhas. A batalha inicial que eles têm que travar o exército ali é contra os próprios samurais. Como eu falei para vocês, né, esse período é um período de transição. Que o Japão ele abandona ali meio que os samurais e passa então a adotar um exército mais moderno com armas e tal. E nesse processo, muitos desses samurais que tinham uma importância política, uma importância nas batalhas ali militares, eles passam então a não ter mais importância de certa forma, né, serem meio que rejeitados ali pelo Estado. E alguns desses se rebelam, né, contra o Estado e meio que cria-se várias batalhas ali. E o principal objetivo, pelo menos inicial aqui, é ele treinar e participar dessas batalhas contra esses rebeldes samurais, né? E leva a gente ao principal cena assim no início, que é essa batalha deles ali, desse exército recém-formado, contra esses samurais, né? Que a gente é apresentado para esses samurais e tal. E, cara, é muito interessante porque eles perdem essa batalha e ele então é capturado, né? O personagem ali do Tom Cruise. E ele pensa assim, já era aqui, né? Vou ser morto, enfim, deu ruim. Mas acaba que o general, né? O chefe deles lá, dos samurais, ele meio que resolve apenas prender ele, levar ele como prisioneiro
ele meio que tem algumas visões e tal, então ele meio que imagina que ele acredita, vamos dizer assim, na redenção desse nosso personagem, né? Embora nem ele mesmo acredite. E nesse processo ele leva ele então para o clã deles lá, para como se fosse um acampamento lá deles. E então nesse processo a gente meio que imerge nessa cultura japonesa também. Então ele muda os hábitos, a gente vê a questões dos samurais de honra, etc., de luta ali também. E é bastante interessante. Como eu falei, é um processo de imersão. O filme, ele é bem fidedigno, né? Então, ali diversos personagens vão falar japonês e apenas alguns falam inglês. Então, teoricamente, era para ter a legenda para você entender. Só que, por exemplo, eu baixei uma versão que não tinha legenda. Então, eu meio que fui assistindo ali e fui meio que tentando entender pelo contexto, mas chega um ponto que às vezes fica difícil de você entender. Aí eu falei assim, não, eu vou baixar outro que tem a legenda. E tem uma cena muito interessante, porque a partir do momento que o personagem Tom Cruise é preso, né, ele não fica preso numa cela, ele meio que fica ali perambulando ali pela vila deles ali. E ele fica alojado na casa da irmã do chefe, né, dos samurais. E tem uma cena muito interessante que ela vai até o chefe lá e fala e tal, enfim, o diálogo lá em japonês. E depois ela vai embora e depois vem o Tom Cruise e fala, não, o que que aconteceu e tal, o que que ela tava falando. Aí o chefe fala assim, não, ela tava falando que ela tá gostando e tal, de você estar na casa dela. Aí você fala assim, ah, bacana. Aí depois eu fui assistir, né, com a legenda, né, baixar o filme com a legenda. Aí, cara, aí ela fala assim, não, eu não aguento mais esse cara na minha casa. Ou você mata ele e tira ele da minha casa, ou eu vou matar ele a qualquer momento. Tipo assim, é muito engraçado depois que você meio que... Você, pelo menos eu, né, eu fui enganado pelo general lá, pelo chefe. Então é muito interessante. Mas tenham a legenda, sabe? Você assistam com a legenda, porque senão tem muitas falas em japonês, então você não vai entender, né? A atuação também é muito boa. O Tom Cruise aqui, ele tem uma interpretação legal, eu gosto dos filmes do Tom Cruise. O personagem que faz o chefe dos samurais também é um personagem que ele já fez outros filmes com bastante sucesso, como O Tigre e o Dragão, o filme do Godzilla também, é um personagem que tem muito carisma. E, no geral, as interpretações são muito boas. Como eu falei, é um filme de ação, né? Então, as cenas de luta, as batalhas ali são muito bem coreografadas. Esse filme, ele tem um roteiro, assim, bem realista. Então, eu gosto desse aspecto, sabe? Então, você vai gostar também se você gosta desse tipo de filme. Então, como eu falei, essa imersão na cultura japonesa, ele é muito interessante, principalmente se, assim como eu, você gosta também da cultura japonesa. Então, você meio que vai acompanhando com ele ali e vai evoluindo com o personagem, né? E também a parte histórica e todo esse processo é muito interessante no filme. Agora eu vou começar a dar notas para esses filmes, né, que eu vou indicando aqui para vocês. Então eu acho que esse filme ele tem uma nota mais ou menos de 8,7 e ele vale muito a pena assistir, principalmente se você gosta desses elementos, assim como eu falei anteriormente. E eu não vou detalhar tanto aqui a história, porque senão acaba que eu vou dar spoiler e não é essa a ideia do vídeo, né? Mas é isso, gente. Espero ter esclarecido aí um pouquinho, trazendo um pouquinho mais de informações sobre esse filme. Tamo junto.